Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do terceiro ano no Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então iniciar a nossa nona videoaula. Chegamos aí na nossa aula 9. Já falamos sobre muita coisa, não é mesmo? Bom, na última aula a gente estava falando sobre a água, né, que é um direito de todos, não é mesmo? A água limpa, tá? E nesta aula vai ser um pouquinho mais curtinha, tá bom? Nós vamos entender o tratamento da água, tá? Como se faz o tratamento da água? Como que a água, né, que chega na nossa casa, né, o filtro, como que ela é tratada, tá? Qual que são os meios, os métodos, como que se trata a água, torna ela potável, ou seja, eu posso bebê-la, tá? Retira ela do rio, né? E torna ela potável, que eu posso beber. Então, abram aí na página 45, tá bom? Do livro de vocês. Organizem os seus materiais e vamos iniciar a nossa aula. Bom, nesta primeira slide, tá? Temos aí duas imagens. Como eu já falei para vocês, olha só, esse rio parece que a água está limpa, não é mesmo? Não vejo pneus, não vejo plásticos, lixos descartados nesse rio. Então, posso beber essa água? Não é aconselhável, porque, primeiro, olha só, vejo casas aqui em cima, não é mesmo? E casas possuem esgoto, tá? O esgoto ele serve para descartar, jogar aquela água contaminada que nós utilizamos na nossa residência, na nossa casa. Por exemplo, do ralo do banheiro, né? Aquela água que vai que sai que entra ali no ralo do banheiro, onde a gente toma banho, né? Aquela água vai para onde? Provavelmente aquela água vai para um cano, né? Que é o início do esgoto, tá bom? Esse cano, né? Na realidade que não é um cano, né? É como se fosse fossas, tá, pessoal? São canos extremamente grandes que eles vão levando aquela água contaminada até levar ela em um corpo d'água, em algum rio. Tá? Infelizmente, pessoal, no Brasil é aqui que nós lidamos com essa situação. A maioria das cidades levam o esgoto, que é? Retiram aquela água suja da sua casa e levam até um rio. Tá? É a maneira mais barata que eles... É a melhor maneira? Não, mas é a maneira mais barata que os nossos governantes, as nossas prefeituras, né, os prefeitos, lidam com o caso. É mais barato, então vão pegar esses canos e jogados diretamente ao rio. O que era o ideal? O ideal era fazer um tratamento de esgoto, tá? Que é diferente de tratamento de água. Como eu disse na última videoaula, podem voltar lá para entender, tá? Tratamento de esgoto, ele serve para limpar novamente a água, tá? Então, ao invés de pegar a água que está lá, saiu do seu banheiro, a água que saiu do vaso sanitário, né? E levá-la diretamente ao rio, limpar ela, tá? Retirar os resíduos, já que vocês sabem que qualquer substância pode dissolver, misturar na água. Então, por que não limpa, né, a água para jogar no rio novamente? Por causa de dinheiro, infelizmente, tá? Então, novamente falando, nós vamos aprofundar aqui no tratamento da água. Pegar ela do rio, por mais que ela esteja limpa, tornar ela ideal para a gente beber. Lá na página 45. Então, as principais etapas do tratamento da água. Pessoal, lembram do exemplo da cachoeira? Aquela água limpa, maravilhosa, né? Branca, transparente,
que às vezes pode estar até longe das casas, né? Às vezes não tem esgoto, não está caindo esgoto naquela água ali, naquele rio. Eu posso beber? Não é aconselhável, porque pela característica da água de misturar, dissolver várias substâncias, pode vir ali algumas substâncias que podem te fazer mal, tá bom? Não é aconselhável. Por exemplo, algumas espécies de rato podem urinar e através da urina dele liberar alguns tipos de doença, tá? Através da urina do rato. É claro que, por exemplo, no meio do parque, de um parque ambiental, não vai ter rato doente, tá? Mas não se sabe. Vai que alguém pega um rato, um gato, né, cachorro, com alguma doença, leva próximo aí de um rio natural. Às vezes aquele rio está totalmente limpo, né, sem poluição. A pessoa solta aquele animal ali, esse animal pode urinar próximo do rio, mesmo o rio estando limpo, sem poluição, naquele momento, naquelas circunstâncias, quando o rato urinou, né, o animal que seja, e através de alguma substância, né, alguma substância presente na urina pode gerar algum tipo de doença. Então não é aconselhável, tá? Por mais que a água está limpa. O que a gente pode beber? A água potável, a água que a gente tem na nossa casa, tá bom? E o que acontece para aquela água ficar boa para a gente consumir, para a gente beber? Ocorre o tratamento dela. O que eles fazem primeiramente? A água é captada de rios, lagos ou represas com auxílio de bombas e conduzidas por meio de encanamento até a estação de tratamento. Então, primeira coisa aí é o quê? É captar água de rio, tá? É pegar uma fonte de água, beleza? Ir lá, né, descobrir onde que tem uma fonte, né? Onde que eu posso conseguir muita água. Aí, por exemplo, eles podem usar aí barragens de hidrelétricas ou rios mesmo. Rios com abundância, tá? Tem rio que tem menos água e tem rios que tem muito mais água nele. Então, eles selecionam bem detalhadamente, tá? Não é tão simples assim escolher. Escolhem a área, o rio, a represa, né? E, e fala, poxa, é daí que a gente vai retirar a água. Só que aí nós vamos levá-la até uma estação de tratamento. O que é uma estação de tratamento? Estação onde vai ser tratada a água. O que é uma estação de trem? Uma estação onde eu pego o trem, né, para viajar. Estação de metrô, mesma coisa. Uma estação de tratamento é uma estação onde vai ocorrer o tratamento da água. Beleza, então através de canos, tá? Ou seja, encanamentos, eles levam a água até um reservatório. Olha só, aqui, figura B, tá? A água passa pelo reservatório de lavagem para que alguns materiais dissolvidos nela possam ser retirados. Lembram que o exemplo do rato em um ambiente natural, em um ambiente com uma água sem ser poluída? Então, o que eles fazem aqui? Eles conferem. Tem realmente alguma substância dissolvida que pode fazer mal? Se tiver, ela vai ser eliminada. Tá bom? Então, essa é a primeira parte aí. Primeira coisa que acontece. Pegam a água, levam aí para esse reservatório de lavagem. Se tiver alguma substância que pode fazer mal para nós, ela é tirada. Porque a água pura, né, ela não existe. A água que a gente ingere tem um tanto de substâncias minerais que são importantes para a gente. E durante o tratamento, né, eles garantem a presença desses minerais. A água, ela tem que ter esses minerais, essas substâncias que são importantes para nós. C. Na casa de química, são misturados à água minerais como cal e coagulante, que
fazem as partículas de sujeira que ainda permanecem nela se juntarem. A água é misturada rapidamente. Então, o que acontece aqui? Uma reação química. Lembram que química é transformação? Então, eles colocam alguns minerais, tá? Como o cal e o coagulante, que são partículas que vai juntar na água, tá? São minerais, eles vão se juntar. Vamos supor que a água ela veio com dois minerais. Neste momento, a água recebe o cal e o coagulante, beleza? Então, primeiro momento, capacitação, né? Pega a água e leva para a água para retirar aquilo que não é ruim, aquilo que é ruim. Nesta etapa, na casa de química, tá? É misturado a água, materiais como o cal e coagulante, beleza? E eles misturam rapidamente na água. D. A água é agitada lentamente, formando flocos de sujeira que ficam boiando. Então, olha só, a adição daqueles materiais, né, vão auxiliar aí a retirar sujeiras. Às vezes nem são prejudiciais para nós, mas são coisas assim que são irrelevantes para a gente. Não faz bem, mas também não faz mal. Então, vou deixar a água extremamente limpa, mesmo. Alguma dessas sujeiras podem ser terra, só que não faz mal, só que podem escurecer a água, tornando ela um pouquinho mais escura, beleza? E se a gente vê a água que a gente bebe, ela não é escura, não é aconselhado, né? A água que a gente bebe é transparente, tá? Então eles agitam a água e quando agitam, né, com essas duas substâncias, a sujeira fica boiando, vai para a parte superior assim. Os flocos vão se depositando no fundo, separando-se da água. Então, agitou, foi para cima, depois o que acontece? Ele cai. O que é esses flocos? Sujeira, terra, algumas coisinhas. F. A água passa, então, por um filtro de várias camadas e cascalho e areia. Várias camadas de cascalho e areia, que retém a sujeira restante. Então, olha só. Sabem o filtro? O filtro que a gente usa para fazer café, tá? O filtro mesmo, que é filtro de água. Do que serve filtro, pessoal? Eles separam substâncias, tá? No caso do filtro de café, você coloca o café sólido mesmo, pó de café, tá? Quando os seus pais forem fazer café, acompanhem, peçam ele para vocês verem como funciona. Então, colocam o café lá e colocam a água. A água mistura com café, só que o que cai lá? Só a água misturada com café. O pó de café fica em cima. Então, filtro serve para separar substâncias, tá? Chegou nessa etapa aqui, ó, a água ela vai passar por um filtro com várias camadas que vão eliminar esses resíduos, esses flocos de sujeira, tá bom? Lembra então, a água estava em cima, né? Depois afundou, depois foi para um filtro. Depois que ela estava lá no fundo, ela vai para um filtro para tirar esses flocos, essas sujeiras da água. Chegamos então aí, ó, num reservatório, tá? Etapa G, tá tudo no livro de vocês, acompanhem. Adicione-se à água filtrada cloro para eliminar micro-organismos, flúor para ajudar a prevenir a cárie, olha só, e o cal para que os canos de rede de distribuição das casas não enferrujem. Então a água está praticamente limpa. Lá na primeira etapa, ela tirou aquilo que era ruim,
Só que ainda pode ter ficado algumas coisinhas que sim, que não fazem bem, mas também que não fazem mal. Só que dá para tirar elas também. Então vamos tirar essa terra, lodo, essas coisinhas que ficam misturadas à água. Tá? Colocou substância, essa terra foi lá para o fundo, né? Filtrou, chegou então no reservatório de água tratada. Acrescentamos então o que? Cloro, flúor e cal. O que são isso? Substâncias minerais que vão ser importantes para nós, tá? No caso do cal, olha só que interessante. O cal vai ser importante para os canos de rede, né? Para evitar o enferrujamento, tá? Das substâncias, tá? Dos materiais que estão levando a água, tá? E ele não faz mal para você, tudo bem? Então, no caso dessas três substâncias, apenas o cloro, que vai eliminar o micro-organismo, tá? E o flúor é importante para você, tá? O cloro termina de... É claro que é uma quantidade bem mínima, não é uma quantidade muito grande de cloro, porque o cloro em excesso pode ser prejudicial. O cloro ele é só uma pequena quantidade para eliminar possíveis micro-organismos ao longo do trajeto, tá? Lá do local onde a água é tratada até a sua casa. O flúor ajuda a prevenir as cáries aí, né? Que a gente pode usar para escovar os dentes, né? E o cal aí vai evitar a ferrugem, tá? Que pode estar presente aí, ó, no cano. A água vai ficar passando no cano por bastante tempo, né? Então eles acrescentam essa substância para evitar que isso aconteça. Chegamos então às casas, né? No H aí, após o tratamento, a água pode ser levada para os reservatórios da cidade, de onde serão distribuídas à população. Chega então a água saudável, né, para vocês. Lembrando novamente que nós estamos falando de tratamento de água, que é diferente de tratamento de esgoto, tá bom? Olha só, tratamento de esgoto, ele é muito mais difícil de fazer, porque a água vem com muita substância tóxica, tá? Podem vir com restos de animais, podem vir com objetos, materiais extremamente tóxicos, tá? Existe tratamento de esgoto? Sim. Ele é comum? Não. O que acontece mais, né, principalmente no Brasil, existe mais o tratamento da água mesmo, tá? Que vai ser utilizada uma água relativamente limpa. O tratamento de esgoto acontece, só que ele é muito mais difícil, porque a água vai vir muito mais suja, bom? Muito mais poluída. Bom, pessoal, né, exclusivamente nessa videoaula não vai haver exercícios, tudo bem? Mas nós vamos resolver aí em outras videoaulas, tá? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Leiam aí os textos no livro de vocês, tá bom? Na próxima aula tem correção. Bons estudos, um grande abraço e não se esqueçam, juntos no caminho certo.